Muito bem, a aula de hoje é sobre a por que estamos sofrendo uma crise de inteligência. Essa sugestão foi do Luiz. Essas aulas que eu dou aqui semanalmente e que você que está assistindo no YouTube pode participar ao vivo, clicando no link que está na descrição abaixo, elas são sempre sugeridas através de temas dos alunos, né? As pessoas que estão aqui ao vivo, elas sugerem temas, né? Então, assim, por que que a gente está sofrendo uma crise de inteligência? Vocês já repararam que as pessoas estão ficando um pouquinho burras? Pode ser sincero, vocês estão aqui ao vivo, né? Assim, se a gente olhar para trás e falar assim, cara, mas acho que meu bisavô, tudo bem que meu bisavô não entende nada de tecnologia e tudo mais, nem meu avô, né, ele não é expert em tecnologia e mexendo só, mas tem impressão que ele compreendia as coisas mais rápido, a memória dele era mais rápida, o QI dele era maior do que o meu, né? Vocês já pararam para perceber isso? Pelo menos no Brasil, né? A gente tá falando no Brasil. O resto do mundo, é evidente que no mundo inteiro a gente tá tendo uma crise de decadência de QI, né? Então vocês estão falando aqui, ó, sim, né? Eu reparo isso, ó, sim, sim. Pois bem, qual que vocês acham que é o fator disso estar acontecendo? Tem alguma causa? Essa é uma pergunta que eu faço sincera para vocês. Eu quero entender o que que vocês pensam sobre esse assunto, o horizonte de consciência de vocês, onde é que tá? Pra gente direcionar essa aula. Ó, o Luiz falou que muitas, mas quais? O Ale botou aqui. Além disso, meu ciclo de amigos é bem menor em razão disso. Olha só, o ciclo de amigos do Ale é bem menor por razão dessa decadência da inteligência, né? Eu entendo mais ou menos o que você deve estar passando, né? Deve ser tipo assim, olha, como é que eu vou falar um vocabulário, né? Ou de assuntos que eu gosto, se a pessoa sequer tem noção do assunto que não permeia sequer na cabeça dela, né? Tipo, como é que você vai conversar com seu tio, né? Sua tia, ou seu pai e mãe sobre esses assuntos de crise de inteligência? Eu não tô nem aí pra isso, né? São indiferentes em relação a isso. Eu entendo o que você quer dizer. Ó, o Luiz falou que se for resumir, se resume em ideologias. Tá. E quais ideologias são essas, Luiz? O Ali falou que acha que celular ajudou muito, né, pra crise da inteligência. Entendi. Uhum. Mais o quê? Fica a pergunta pro Luiz aí, que ideologias são essas? E principalmente por que que elas gostariam de emburrecer você, né? O que que elas ganham com isso? Essas perguntas que eu tô fazendo é muito importante, sabe por quê, pessoal? A pessoa que tá assistindo, a primeiro momento ela já vem com um certo preconceito, né? Falando assim, esse cara é um conspiracionista que vai agora ficar tocando em assuntos onde há donos do mundo, né? Então, assim, eu gostaria de saber de vocês, né? Qual tá o horizonte de consciência de vocês? Vocês pensam que tem donos do mundo? Vocês pensam que tem gente tentando controlar umas às outras? Que ideologias são essas, né, que o Luiz falou? Ó, ele botou aqui materialismo, nominalismo, hedonismo. Sim, ok, show de bola. Essas são as ideologias que mais ou menos deixam as pessoas mais emburrecidas, né? Interessante. Agora a pergunta que eu fiz, né? Por que que o materialismo tem a ideia e o motivo de querer te imbecilizar? O que aquela pessoa ganha com isso? O que que o nominalismo tá fazendo isso contigo? O que que a pessoa que. O que que os nominalistas ganham com isso? O Ali falou, porque ficar inteligente é preciso ter uma certa disciplina, tá? Ler um livro, resolver exercícios, tá. Revoluções, Luiz falou. É pra isso que tá. É por conta de revoluções? Essa parte eu não entendi muito bem, né? Como assim, Luiz, revoluções? É como se você quiser abrir o microfone, tá? Pra resumir, mas pelo que eu tô entendendo, você tá me dizendo assim, olha, existe materialistas, existe nominalistas, hedonistas que querem deixar a gente burro para provocar revoluções. É isso que você tá me dizendo? Ó, o Ali falou aqui, ideologia não deixa ninguém burro, Gramsci não era burro. Verdade. Gramsci não era nem um pouco burro, né? E aí, Luiz? Te deixei numa saia justa, hein?
Seria tipo Revolução dos Bichos do livro do George Orwell? É isso? Tá, entendi. Bom, aqui. Aí assim, vamos lá. Então vamos começar esse tema para valer. Agora que eu entendi mais ou menos o que estão pensando, né, e tudo mais. A pergunta principal para vocês que estão assistindo é o seguinte: o que que a pessoa ganha te deixando um pouco mais burrinha? O que é, grupos ganham? Vamos chamar assim para entender melhor, né? O que grupos ganham deixando a sociedade mais burra? E a primeiro momento isso existe, pessoal? Sim ou não? Grupos tentando deixar a pessoa mais burra. Existem. Isso é óbvio. Tá, me cite um grupo. Me cite um grupo. Ditadores. Tá sendo muito vago. Que ditadores? Me cite um grupo. Eu acho que também existe certa tendência natural, principalmente de brasileiro. Sim, sim, sem sombra de dúvida, né? Pra cultura mais. Eu entendi o que você quis dizer, né? Sim, sim. Lima Barreto era perseguido. Ok. Tá, mas a pergunta principal era essa, em relação a o que se ganha, né, com isso. Que grupos são esses que estão deixando as pessoas mais burras? Eles falam que tem grupos. Deixando as pessoas mais... Que grupos são esses? Eles falam que existe esse grupo. Disseram que é óbvio. Que grupos são esses? Tem um branco aqui. Vocês estão vendo? Ó, Luiz falou, escravos. Se ganha escravos com isso. Tá bom, Luiz. Não estamos discordando disso. Mas, ó, até que enfim, ó, citaram aqui, ó, ó, o Ale falou que é globalistas, chineses, russo, árabe, tá. Você citou uns países grandes, citou os globalistas como uma organização, né? É, e aí, assim, você sabe mais ou menos dizer os planos globalistas, a União a russo-chinesa, por que que eles gostariam de emburrecer uma sociedade e o Ocidente, igual você está falando aí, que o alvo é o Ocidente. Por que que eles querem fazer isso? Para derrubar a soberania das nações. Interessante. Ok. Subverter. Ok. Show de bola. Então, vamos lá. Conquistar. Ó, no livro, o Murilo falou aqui, no livro Libido Dominante fala sobre o uso da revolução sexual para escravizar e se utilizar da população como uma espécie de servidão mesmo. E grupos existem vários, de indústria pornográfica, big techs, algumas grandes mentícias. Muito bom, Murilo. Muito bom. Você tá a par do status questões. É isso mesmo. Ah, o Ale falou uma coisa importante aqui, ó. É fácil vencer um idiota. Resume, né? Resume bem o porquê que eu tô falando essas perguntas para vocês, né? Então eu gostaria de saber disso, né? O que que eles ganham com isso? Aí vocês estão me dizendo, ó, esses grupos, né, as big techs, a indústria pornográfica, a indústria farmacêutica, elas estão querendo imbecilizar a gente porque é fácil vencer uma pessoa que fica idiota. Pronto, agora a gente tem mais sentido, né, na aula, né? Para a pessoa que está assistindo, ela já montou mais ou menos um montou mais ou menos um cenário para tentar entender o estado da questão, né? Agora fica mais fácil compreender, né? Vamos lá. Ah, muitas pessoas que vão estar assistindo aqui no YouTube vão ser pentelhas, né? Chata pra cacete. E vão ficar falando assim, conspiração, mas olha só, meu querido, você que acha que tudo é conspiração, tudo é teoria da conspiração, por causa daquela bosta daquele filme, né?
que popularizou essa frase, né, teoria da conspiração, você tem que começar a compreender o seguinte: olha, as coisas estão rolando e você não pode começar a acreditar numa teoria das coincidências. Se você acha que tudo que é absurdo é conspiração, só porque te assustou, você automaticamente está acreditando na teoria das coincidências. Porque as coisas estão acontecendo, querendo você ou não, te espantando ou não, e você está se negando a estudar porque rotulou de conspiração. Né? O brasileiro tem muito isso, eu não sei o resto do mundo, mas eu sei falar do meu Brasil. Meu Brasil tem um monte de macaco, retardado mental, professores, mestres, universitários, ficam repetindo essa frase. Eu teoria da conspiração. Né? Como se realmente não existisse globalismo, esquemas de poder mundial, como se não existisse indústria farmacêutica absolutamente mafiosa, querendo vender remédio de tarja pretas a troco de dinheiro, como se não existissem indústrias pornográficas que só pensassem também na questão do dinheiro também, como se existissem planos, né, de deixar as pessoas mais idiotas mesmo. Porque é exatamente isso que vocês me disseram aqui, isso que eu queria saber, né? A pessoa ganha, um grupo de pessoas ganham, tendo uma outra pessoa, uma sociedade mais idiota. Porque você consegue revisualizar que ela estando mais idiota, ela fica mais fraca? Estando mais fraca, fica mais manipulável? Certo? Sim ou não? Faz sentido? O raciocínio é básico. Se a pessoa fica um pouco mais burra, ela fica um pouco mais fraca. Estando mais fraca, fica mais manipulável. Bateu a matemática aí? Né? Lenin já dizia isso, é bom demais ter um idiota útil. Pois bem, né? Eu já disse isso também. É verdade. Eu já li essa frase do Lenin várias vezes, né? Inclusive, quando ele fala de, né, não destruir as pessoas, né? Tem um livro dele que se chama O que Fazer, né? E ele fala para não destruir pessoas que são contra a revolução na teoria, porque elas podem ser idiotas úteis. Como reverter? O Ali perguntou aqui, olha, não sei, não sei, tá? Eu não tenho como te apresentar um esquema global de reforma social. Isso você não vai me ver fazendo. Porque eu não sou nenhum ideólogo, não sou nenhum intelectual, não sou nada disso. Sou só, vamos chamar assim, uma pessoa curiosa, estudiosa, né? O intelectual, a, a função do intelectual é justamente isso. É assumir essa remediação. Ó, o problema eu peguei para mim, vou apresentar soluções. Aqui a gente só está identificando a origem do problema, né? Eu não, para quem apresenta projetos de sociedade, de como deveria ser, ela se torna um ideólogo, se torna um intelectual. Leiam um livro do Thomas Sowell, que se chama Os Intelectuais da Sociedade. Vocês vão ver o tanto de intelectuais que, inclusive, fundamentaram o que a gente tem hoje de ideologia de gênero. Por que você acha que existe ideologia de gênero? Porque existiram intelectuais que começaram a projetar sociedades perfeitas, onde deveria agir de tal forma, reverter tais padrões como de sexo masculino e feminino, entendeu? Então, quando o Ali me pergunta aqui como reverter, a minha resposta vai ser sempre: não sei, eu não tenho um projeto de reforma social. E nem quero ter, para não me tornar um ideólogo, um intelectual, que é uma coisa que eu nunca gostaria de ser. Beleza? Inteligência, quanto menos você tem, menos, menos falta tem dela. Exato, né? Exato, Luiz. A inteligência é uma das poucas coisas. Quanto menos você tem, menos você sente falta. É isso mesmo. Bom, entendendo essa premissa, né, de que tem gente querendo deixar a gente um pouco mais burro, a gente tem que começar a compreender onde é que são os alvos, né? Acho que seria interessante para a gente começar a se munir. Quais são esses alvos? Né? Aonde elas estão permeadas? Em quais gêneros da vida? Né? Por exemplo, no homem, certo? No ser humano, certo, ali. Entendi. Na família. Entendi. O homem no sentido macho. Entendi, tá? Ó, mas é o seguinte, a minha pergunta vai um pouco mais além. Tá? Sim, o homem representa perigo. Entendo. Eu entendo o que vocês estão dizendo. Vocês estão me dizendo o seguinte: olha, existem grupos sociais, grupos políticos que já perceberam que o homem ele é o que governa as coisas, é ele que provoca guerras, é ele que é o chefe de família, é ele que vai colocar o espermatozoide lá na mulher para poder gerar gerações e gerações. Já entenderam que o problema é o patriarcado, né? E aí isso o feminismo
já bate em cima dessa massa chamada patriarcado. Eu entendi que vocês querem dizer que o problema é a família, o problema é o homem, que é o macho, né, da espécie humana, mas ainda está insuficiente, né? Ainda tá insuficiente. A minha pergunta vai um pouco mais além. Aonde vêm esses ataques? Né? De onde é que vem? Vem na mídia? Vem no teatro? Vem nas novelas? Vem na música? Onde é que vem? Vem nos livros? Vem de intelectuais? Imagine ter um bando de torcedor do Flamengo, sangue nos olhos, inteligente. O que eles poderiam fazer? Vem no livro? Tá. Vem nas mídias e afins, baseadas em ideologias. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que é ideologia? Define aí pra mim. Define em termos práticos. Termos práticos. O que é ideologia? Conta aí pra mim. Explica melhor isso, Ale. O Luiz falou que ideologia é uma espécie de recorte da realidade. Hum, tá. Calma falou, eu diria que seria um ideal humano para destruir ou consertar a sociedade. Uhum. Uma adulteração, diz aqui o Luiz. Uma adulteração da realidade, né? Pois bem, assim, tem muita gente que define ideologia, inclusive as pessoas que estão assistindo aqui no YouTube vão definir a ideologia como um sistema de ideias, né? Como se fosse um apanhado de ideias que pessoas raciocinam juntos e põem como um projeto, né? Para seguir em frente com essas ideias, né? E aí influencia os demais, etc. Né? A isso, inclusive, eles põem no mesmo saco que as religiões são ideologias. Né? Para Marx, né, ideologia é a alienação da sociedade, que é a ideologia burguesa, né, por exemplo, é uma ideologia que suscita a riqueza, os bens materiais, né, a posse, a propriedade, né, e aí isso ele nomeia que a ideologia é uma alienação, né, a ideologia pode, em certa medida, atuar no modo positiva na realidade, mas quando ultrapassa uma linha, esses operadores tentam manipular o natural para se ajustar. Pois é, olha, vou citar um autor para definir o que é uma ideologia, tá? Vou citar o Eric Voegelin. Alguém aqui conhece o Eric Voegelin? Ótimo cientista político, um homem de calibre, realmente estudado, e ele se debruçou há anos de estudar sobre esse problema chamado ideologia. Não conhece, Cauã? Então, ó, deixa eu só tirar um efeito aqui que eu uso nas minhas sessões. Vou tirar um efeito aqui da minha câmera para você ver, né? Acho que minha câmera agora ficou preta. Não. Você conseguiu me ver? Pronto, acho que voltou agora. É, eu tirei só esse efeito aqui de embaçado no fundo para mostrar para vocês o seguinte: esse homem, o Eric Voegelin, né? É, até aqui é livro dele, né? Daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, tem mais aqui escondidinho, ó, dele. Tem mais uns 6 volumes aqui dele. Tudo é obra dele. Eu tenho obra quase completa aqui, né, do Eric Voegelin, que ele se dedicou a escrever sobre esse problema da ideologia, tá? Para você ver como é que o homem se debruçou mesmo, né? Sobre ideologia, né? Sobre o que ela é para o ser humano, como se adquire uma ideologia, a percepção de alguém que é um ideólogo, né? O que um ideólogo pensa, a história da ideologia, basicamente, né? É, qual o nome dele? Eric Voegelin. É assim, ó. Puxei o nome dele. É um nome, se eu não me engano, é da Alemanha, tá? Ele nasceu na Alemanha. Anarcocapitalismo é uma ideologia, mas ela atinge certa realidade, certo? É evidente que a ideologia, em alguma medida, ela vai acertar alguma coisa da realidade, porque não tem como criar uma coisa 100% falsa. A própria mentira
Ô, Alê, não sei se você reparou, a mentira ela tem que conter uma meia-verdade, senão ela não se sustenta sozinha. Por isso que na teologia se diz que é impossível o mal criar algo, porque o mal não tem substância. O próprio mal só existe no próprio inferno, que é a ausência completa de bem. Então, assim, vou dar um exemplo. Existe o sexo, mas também existe o estupro. Você consegue visualizar que o estupro é uma subversão do sexo? O sexo é algo bom para criar uma vida humana, mas alguém chega lá, pega esse bem, a gente nomeia isso para quem é cristão de Satanás, pega e subverte. Se vocês verem a imagem do Baphomet, que é uma imagem que os satânicos usam, você vê que é justamente isso que eu estou comentando com vocês. Tudo que há de bom, o demônio vai lá, pega e subverte. Qual é a imagem do Baphomet? É que é um bode, um corpo humano, e nesse corpo humano, meio masculino é meio feminino, porque também tem peitos. Então, olha só. O que era animal também é humano, que é homem também é mulher. Tudo isso junto, né, numa só figura. Então, tudo que. Lembra da cruz, né? Os satanistas gostam da cruz invertida, né? Lembra da estrela de Davi? Gostam de virar a estrela de Davi, né? Então, o mal ele não tem como criar algo, né? O mal ele não tem substância. Não, basicamente não existe mal, né? Se a gente parar para perceber, tudo que existe são bens subvertidos, beleza? Aquela imagem é bizarra, pois é. É, e aí, pessoal? Porque eu tô, vamos voltar ao assunto para não, né, viajar na maionese aqui, mas por que que você teve o Eric Wang? O Eric Wang se debruçou, assim, alguém que escreve tanto desses livros, ele tem alguma coisa a dizer, concorda? De tanto de livros assim que ele escreveu, ele se debruçou muito no tema sobre o nazismo, também tem Hitler e os alemães, é um livro muito interessante para quem quiser se debruçar um pouco mais sobre a mentalidade prussiana, na época, né, alemã. E assim, esse é um dos livros mais raros dele que eu tenho aqui no meu acervo, né? Se chama A Nova Ciência da Política, né? Difícil de achar, não está mais disponível. E aqui nesse livro, ele nomeia ele conceitua a ideologia como uma religião política, tá? Mais tarde, ele se arrepende desse termo, né? Ele não gostou de usar o termo religião política. Mas eu acho apropriada para a gente compreender mais ou menos aqui o que isso é uma ideologia, tá? Por que religião política? Não sei se vocês repararam, mas toda ideologia ela tem um projeto de sociedade. Sim ou não? É sempre um projeto de sociedade perfeita. Beleza? Então, a isso, a gente pega assim, olha, projeto de sociedade perfeita geralmente é ligado à política, né? Pessoas que são liberais têm um projeto de sociedade perfeita, que é o quê? Um mundo liberal, onde o Estado é enxugado, e onde as pessoas podem viver de forma com o livre mercado. Essa é a tese do liberalismo, né? O anarcocapitalismo, que é outra ideologia, também tem o projeto de sociedade perfeita. Se você destruir o Estado, você tem a anarquia total, onde as pessoas podem ser livres, sem nenhuma coerção de um Estado, e assim as pessoas podem ser felizes. Então acaba sempre com um final feliz, né? Tipo Disney. Os comunistas, só que os comunistas eles, né, já transcenderam a palavra ideologia. Não sei se vocês já notaram isso, mas o comunismo ele já deixou de ser uma ideologia, ele é uma cultura. Dentro dessa cultura chamada comunismo, existem as ideologias. Quais são essas ideologias? É o trotskismo, é o gramscismo, é o leninismo, é o marxismo, tem um monte de ismo, que são todas ideologias, cada um discorda entre si, né? Os trotskistas odeiam os stalinistas, né? E por aí vai, cada um gosta de fazer do seu modo, né? Enquanto os trotskistas são mais mencheviques, né? Vamos dizer assim, né? Um massacra o outro, né? Uma maçaroca, né? Enquanto os trotskistas são mais mencheviques, os stalinistas são mais bolcheviques, né? O que é isso? Os bolcheviques são pessoas que pegavam em arma e derrubavam o Estado, são as pessoas mais ativas, né? Enquanto os mencheviques na Rússia, o que eles eram? Né? Eram pessoas que iam com calma, revolução gradual, de forma devagar, né? Então, foi uma péssima comparação, viu, que eu fiz, porque os mencheviques não têm de nada de trotskistas, né? Inclusive, estou sendo anacrônico, tá? Em fazer essa comparação, mas é só para vocês compreenderem. Os trotskistas têm muito não de revolução cultural, como tem em Gramsci, tá?
mas tem muito de liberalismo mesmo, né? Esse negócio que a gente está vendo hoje de homem nasce homem, mulher não nasce mulher, é trotskismo raiz, né? Trotsky fala isso, ó, você tem que fumar maconha, você tem que, né, ser livre, o importante é o amor. Então, assim, Trotsky defendia esse tipo de pataquada, né? Mais, é mais love free, né? Então, assim, é por isso que, inclusive, você viu como é que ele morreu, né? Não foi à toa que Stalin mandou perseguir ele e quem matou ele matou a machadada, perdão, matou a picaretada, né? Foi inclusive um empregado dele, né? Isso, liberalismo e socialismo são duas faces da mesma moeda. Sim, a gente vai chegar lá, né? Então, assim, socialismo é ideologia, né? Porque essas ideologias, né, elas acabam tendo um projeto de sociedade perfeita, porque elas não aceitaram que o mundo pode, de alguma forma, ter um pecado original. Não aceitaram que não pode ter uma perfeição nesse mundo, não pode ter um jardim de Éden, vamos dizer assim, neste mundo. Para isso, eles querem a sociedade perfeita, onde o socialismo prega de que se todo mundo dividir as coisas, um Estado igualitário e tudo mais, todo mundo seria feliz. O liberalismo prega que tudo que eu falei, então tem sempre final feliz, né? E aí os comunistas é uma maçaroca, porque é uma cultura gigantesca, e aí cada um tem as suas divisões lá, e eles mesmos se matam entre si, né, se discordam entre si, é um pouco parecido com os protestantes, né? Os protestantes têm uma massa de denominações de dezenas de milhares, né? Que eles brigam entre si, né? Falando que você está errado, enfim, né? Não tem muita unidade, né? Então, assim, sendo a ideologia, a gente pode resumir sendo essa definição que o Wagner falou, né, de ser uma religião política. Vocês conseguem compreender que transcende um pouco a noção da religião clássica que a gente tem? Por exemplo, quem é católico, quem é hinduísta, quem é islâmico, você consegue ver que tem seus ícones, né? Tem seus ídolos. Qual o ídolo de um islâmico? É o Maomé, o profeta? Né? Qual o ídolo principal do cristianismo? É Jesus Cristo, né? E cada qual tem os seus ramificações, né? Cada qual tem as suas ramificações. Para o Islã, né? Para o muçulmano, Alá está acima de Maomé, certo? Para o cristianismo, Jesus Cristo está acima de Moisés. Para o judeu, né, mesma coisa. Né? Os profetas estão embaixo, Deus está em cima. Então há uma certa hierarquia. E agora, para essas ideologias, se elas negam a existência de que há, de alguma forma, nesse mundo, dor e sofrimento, por ser necessário, elas conseguem, de alguma forma, visualizar o seguinte: não, não sendo algo tão necessário assim, deve haver uma maneira de poder trazer esse jardim de Éden novamente, o paraíso terrestre novamente. Então, todas elas têm esse projeto de sociedade perfeita por conta disso. Eles querem trazer todas essas ideologias, liberalismo, socialismo e tudo mais, querem trazer de volta o jardim de Éden, o paraíso terrestre novamente. Das quais, aí eu abro um parêntese que vale a pena, das quais as religiões clássicas, como se tem aqui hinduísmo, islamismo, né, etc., elas não se adequam como ideologia. Por quê? Você vai perguntar assim, qual o projeto de sociedade perfeita do cristianismo? Não tem. O cristianismo está focado em salvar a própria alma, né? Individualmente. Você vê que não tem salvação coletiva no cristianismo. Não tem uma sociedade que a gente gostaria de criar como projeto perfeito, né? É assim, uma sociedade cristã que a gente gostaria. Não tem. Você pode procurar aí documentos, encíclicas papais, pode procurar em qualquer lugar no catecismo, que você não vai achar. Então, para o cristianismo, é impossível adequar e chamar ela de ideologia, por mais que os marxistas gostem de chamar, né? Porque eles acham que é mais um fruto de uma ideologia burguesa, o cristianismo, né? Eles gostam de colocar nesses termos, né? É impossível colocar ideologia, né, nas religiões, porque elas estão preocupadas no pós-vida.
Preste atenção nisso. As ideologias já estão focadas no imanente. As religiões estão preocupadas no transcendente. O imanente é no mero material, no aqui e agora, no imediato. Não existe o depois, uma pós-vida, entendeu? A câmera aqui tá um saco, viu? Tô bora caindo. Então, sendo assim, sendo dessa forma, é evidente que na falta de um Deus na qual eu posso idolatrar, Alá dentro do islamismo, né? Ragna Shikra no hinduísmo, né? Brahma é no hinduísmo, né? Brahma é o deus monoteísta no hinduísmo. Jesus Cristo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade no cristianismo. Se não tem quem idolatrar, eu vou fazer meus ídolos. Daí vocês estão vendo Che Guevara como um mártir. Muita gente usa uma camisa do Che Guevara como se ele fosse um mártir, um santo. Vocês conseguem ver que é um pouco semelhante com a religião? Por isso que eu digo que o ser humano ele não tem como ser ateu, não existe ateísmo na prática. A pessoa que é ateu, ela está enganando a si mesma. Porque a pessoa que nasceu ser humano, a pessoa que é ser humano, desculpa até a redundância, né? Ela alguma coisa vai cultuar. Isso pode ser a ciência, que ela vai cultuar, pode ser um astro do rock, pode ser algo na política, pode ser qualquer coisa, entende? Alguma coisa ela vai cultuar. E no socialismo a gente já conhece bem que Fidel Castro, Che Guevara são como os mártires do socialismo, né? O homem é um animal religioso, coisa óbvia, né? Então não tem como o homem falar assim, eu me basto. Quem fala isso, como um Nietzsche, que é um baita de um bocó, né? Inteligência sifilizenta que ele tem, né? Você sabe que ele teve problema com sífilis, né? Tanto comer prostituta, né? E ele ficou burro mais por conta disso do que com qualquer outra coisa. Já era meio burrinho, né? Aí já se achava supra-sumo da inteligência, né? Aí pegou o sífilis e ficou mais ainda burrinho. Tendo algumas sacadas boas, né? Tem umas sacadas boas, né? Não descarto totalmente Nietzsche, inclusive eu leio, né? Por eu ler é que eu tô de alguma forma tomando um julgamento sobre o que eu leio, beleza? Tem tanto de gente no Brasil que gosta de ficar fazendo de superior, nariz empinado, sem ler. Ah, eu não leio aqui o profeta Maomé, mas vou ficar criticando aqui o Alcorão. Porra, entendeu? Né? Que baita de covardia, né? Que baita de infantilidade, né? Se faz superior porque você, com a sua ignorância, né? Está se salvando por causa da ignorância, né? Então você é Maria vai com as outras. Você tá só repetindo o que os outros estão lhe falando, beleza? Fechando esse parênteses, né? Compreendo o seguinte: se toda ideologia ela é imanente, ela busca a imanização, e se toda religião ela está preocupada com o transcendente, o imaterial, é evidente que nessa distorção, né, embora muitas semelhanças, como você tem aqui alguns mártires, como se tem mártires, inclusive, dentro das ideologias, né? Cada um faz os seus santos, faz os seus heróis, né? Ícones, ídolos. É evidente que nessa distorção, muitas pessoas vão agir com a ideologia como se estivesse numa religião. A isso o Voegelin chamou de ser uma religião política. Porque tem gente que educa as gerações, que faz um filho, isso era muito promulgado, né, na época de Stalin, por exemplo, a cultura comunista era o quê? Era promulgar homem com mulher, famílias comunistas para procriar e pensar na geração dos filhos, já educando eles para vir o paraíso terrestre chamado comunismo. Eles criam piamente nisso, pessoal. Isso não é balela. Hoje a gente pode julgar, olhar para trás, falar, o fim da União Soviética, né, que balela, que foi esse negócio de projeto de comunismo, nunca deu certo em porcaria de lugar, de país nenhum, né, na Coreia do Norte tá aquela ditadura toda lá, né, na Camboja tá a mesma coisa, na Venezuela tá uma putaria de ditadura, né, na Cuba, entendeu? Hoje a gente pode olhar para esses países e falar assim, que merda, né, que merda está lá, estão lá comendo cachorro, estão lá, a China por muito tempo ela comeu cachorro, até hoje ela come, né, porque virou cultura,
de comer barata, inseto, lagartixa. Inclusive, a gente só pegou Covid porque eles estavam fazendo uma sopinha de rato, perdão, sopa de morcego lá, né? Vocês compreenderam como é que veio o Covid, né? Veio da China, hoje se sabe, porque estavam fazendo sopa de morcego lá. Aí pegou uma doença que foi pro resto do mundo, né? Entendeu? Então, assim, putz, né? Tudo por causa do. A culpa principal foi do comunismo na época do Mao Tse Tung, né? Que não se fala dessa forma, né? Fala Mao Tse Tung, né? Mas eu não vou ficar falando essa porcaria de expressão, né? Se eu tô no Brasil e todo mundo fala Mao Tse Tung, vai assim mesmo, né? É a mesma coisa que eu ficar falando Nietzsche, porque tem que ser alemão, aí não fala Nietzsche, né? Como fala aqui, né? Então, né, é bom até colocar isso, né, em gravação, que tem sempre um pentelho nos comentários. Ah, não é assim que fala, sei lá o quê. Ah, vai pra porra, entendeu? Eu sei como é que fala, mas vamos deixar assim, para de encher o saco, né? É, sempre tem um pequeno. O brasileiro adora corrigir, né? Vocês não estão entendendo isso. Adoram corrigir, adoram. Quando tem um errinho, ele aponta aqui, tem um erro aqui, ó. Eu sei, tá bom, tá certo. Então, assim, que interessante isso, né? É interessante a gente começar a compreender um pouco mais da cultura dos países, como cada um começou a promulgar apegos a certas ideologias, e como cada qual teve o seu fim. Porque, preste atenção nisso aqui, se toda ideologia ela tem um projeto de sociedade perfeito, e ao mesmo tempo ela quer trazer um paraíso terrestre com esse projeto de sociedade perfeita, o Eric Wagner vai citar um fenômeno muito interessante chamado imanentização escatológica. O que é isso? Basicamente, esse palavrão todo é para conceitualizar um problema que já é endêmico, já não é na época dele, no século XX era, e hoje é mais ainda, de que ao tentar colocar um projeto de sociedade perfeita, ou seja, uma ideologia em prática, ao invés de ter o paraíso terrestre que tanto sonho, o que acontece na prática é um inferno terrestre. Daí a gente vai ver ditaduras, genocídios, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tudo por conta dessa imaginação escatológica, que é o homem se colocando no centro das coisas e, em resumo, falando o seguinte: não, deixa que agora eu faço. Não há crença num bem maior, de que Deus virá para nos socorrer. Não existe Deus, não existe pós-vida. Existe a gente aqui agora agindo. Também, né, da saudade, né, Luiz? Da saudade do homem. Então, assim, tendo essa dinâmica prática de que uma ideologia faz, é evidente que a ideologia é inimiga da religião. Porque, como eu disse, uma foca na imanente, no mundo aqui agora, no material, e o outro foca na transcendência, no imaterial. Na tentativa de sempre trazer um paraíso terrestre, vem se trazendo um inferno terrestre. Esse é o motivo pelo qual a gente está vendo toda uma decadência da inteligência. Porque o ser humano cada vez mais está se colocando no centro das coisas. Onde há esses grupos ideológicos, também há, mas não é um problema só das ideologias, tá? É um problema de escala mesmo global, onde o ser humano vai falar em certas palavras o não servirei, né? O não servirei de Lúcifer. A gente pode fazer essa analogia, né? Para compreender melhor. E se não servirei a Deus, ele vai servir alguma coisa. Sim ou não? Esse alguma coisa é o que ele colocou como identidade da sua vida. É o globalismo, é as indústrias farmacêuticas que ele vai louvar com uma certa hipocondria, que a saúde é o bem-estar, e aí ficam pagando pau para remédios de qualquer coisa, a indústria farmacêutica. Ou é também a questão da indústria pornográfica, a questão do ser livre, vá se conhecer seu corpo, o importante é você ser feliz. Então, cada um vai abraçar esse tipo de abordagem na vida, onde há ausência completa de algo transcendente, de um pós-vida. Se não existe pós-vida,
é evidente que eu vou me focar naqui agora de me entupir de prazer, certo? É até justo eu me entupir de drogas, de prazeres, que se dane se eu for enganar alguém, roubar alguém, não existe moral, não existe leis divinas, lei natural, né? Eu estou ignorando toda a lei natural de que roubar é algo que vai me deixar muito mal, mesmo que não exista Deus. Roubar e matar também deixará na proporção, deixará uma mancha na minha alma. Então, assim, não existe alma, não existe erro, não existe moral. Né? Estamos num tempo amoral. Nietzsche mesmo promulgava uma amoralidade. Né? Estamos numa sociedade nietzschiana. Estamos numa sociedade hoje Foucaultiana. Estamos numa sociedade hoje Guilherme Occhiana. Então, assim, hegeliana, né, kantiana, as coisas são, né, é evidente que a gente está sendo influenciado por esses intelectuais, né? Por isso que eu falei que eu não acho interessante, né? Ninguém se denomina intelectual, porque todos eles têm um projeto de sociedade perfeita, né? Pensando em mãos. Não. Aí você pensa assim, tá, Cláudio, esse problema todo, e como remediar? Não tem um plano de sociedade aqui. Eu não tenho como fazer. Eu tenho como falar o seguinte: olha, você está sendo influenciado. Tem sim movimentos globais. Tem gente querendo estar no poder. Tem mega bilionários nisso tudo financiando um monte de coisa. Não tem como fingir que não. Tem gente querendo bancar de Deus. A gente não tem fertilização in vitro hoje? O que é isso se não falar assim, deixa que eu vou escolher o melhor ser humano aqui? A gente não tem eugenia hoje, não tem aborto hoje. O ser humano está se colocando no lugar de Deus. Isso está evidente para quem tem olhos para ver, meu Deus do céu. Vocês vão ficar fingindo que não? Né? Vocês que estão aqui ao vivo, eu sei que não. Acho que vocês já compreenderam isso, mas as pessoas que estão no YouTube vão ficar falando, né? O quê? Que não existe isso, é tudo teoria da conspiração. O homem está assim querendo se colocar no centro de todas as coisas, mediar todas as coisas, ser o dono do mundo, sim, né? Tanto é que a gente tem um monte de coisa. Inteligência artificial hoje tem robôs, né? Tem lá que o Elon Musk não criou. Tem robôs que vão assumir um monte de funções agora que vão deixar de novo o ser humano para o escanteio. A gente vai ter uma nova revolução industrial em caminho. É a quarta ou é a quinta, sei lá, perdi já a conta de revolução industrial que a gente tem, né? Então, assim, o que vocês querem que eu diga aqui, né? Que não há uma decadência da inteligência? É evidente que tem, porque a gente pensando por nós. Em resumo, essa aula toda é essa. Há mais seres, há mais objetos pensando por nós hoje em dia. A gente não precisa mais ter aquele mecanicismo naquele do Charlie Chaplin que a gente viu, né? Tempos Modernos, acho que é o nome do filme do Charlie Chaplin, né? Que ele ficava lá colocando as coisas, pum, 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 pum. Aquilo ali existe uma certa inteligência automativa, né? De ficar fazendo aquilo, aquilo. Nem mais a gente tem isso. A gente não pega mais sol, a gente não tem as vitaminas mais necessárias, a gente não tem preocupações sociais, a gente está mais preocupado em ficar no nosso próprio bolha, no nosso mundinho, na nossa aula aqui juntos, na nossa internet, no nosso celular, na nossa rede social. Como que isso não vai imbecilizar coletivamente uma sociedade inteira? Né? Com a vinda da era digital, vocês estão entendendo que são vários tipos de permeações que se tem. Não é culpa apenas das ideologias. Você vê que tem uma série de problemas em jogo, né? Digital, movimentos gaysistas, movimentos globalistas, movimentos de intelectuais projetando ideologias para permear uma sociedade através de livros, músicas que estão imbecilizando a gente, né? Que querem mexer nas nossas emoções. Só você ler o livro Música, Inteligência e Personalidade, do Dr. Mindunhai, tá? Diz lá. Leia o livro também Dionísio em Ascensão, do Michael Jones. Tá tudo lá, cara. Tá na comida, que o Luiz citou uma coisa que eu esqueci. Comida. A comida de hoje em dia tá cheia de transgênicos, agrotóxicos, cheia de química. Entendeu? Por que vocês acham que está acontecendo isso tudo? A decadência da inteligência é evidente para quem tem olhos para ver. Agora, estão fazendo isso tudo planejado? A resposta é sim, não. Tem gente planejando, tem gente que não está planejando isso, tá? Qual o nome dos livros? Você tem aqui, ó, Michael Jones, Dionísio em Ascensão, tá? Citei também o Música, Inteligência e Personalidade, tá? Bota no Google, você vai achar esses dois livros. Beleza, pessoal? Show de bola, então. Perguntas? Se não irei me retirar.
Então, assim, pessoal, olha, para você estar assistindo no YouTube, o link na descrição do grupo para você entrar e participar das aulas ao vivo está embaixo, tá? Então, é só você entrar. Para quem não fez a contribuição mensal, só me chamar no privado para poder ajudar a financiar cada vez mais semanalmente essas aulas, tá bom? Espero ter sido útil para vocês. Espero ter agregado em algo nos estudos de vocês, tá? Um grande abraço. Até a próxima aula.